luz da Bíblia, através do programa que é um verdadeiro seminário no ar. Debate Melodia. Você vai ouvir pastores de diversas denominações, emitindo opiniões que podem esclarecer, polemizar e até mesmo questionar suas convicções. Debate Melodia, com Gilaelson Santos e convidados. As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Olá, gente amiga! Bom dia! Quinta-feira, 19 de dezembro, estamos de volta aqui na Melodia para mais um debate. Obrigado por sua audiência. Uma só família, somos Melodia. Rádio é Melodia. Rádio é Melodia. É isso, gente! Nós estamos também falando do nosso aplicativo. Se você ainda não baixou o nosso app, você vai na sua loja aí de aplicativos, coloque Melodia Conquista, para você ouvir a Melodia em qualquer lugar, sem chiado, sem interferência. Enfim, a Melodia vai ficar aí no seu bolso, no seu smartphone, no seu aparelho, tá bom? E você ouve em qualquer lugar. Tudo agora, quase tudo é por aplicativo, né? Até o trabalho do pastor Valverde agora, né? Rapaz, pois é. É assim, o mundo de hoje é diferente, né? Muito bem, até o dinheiro agora é por aplicativo, né? Então, vai se acostumando. Muito bem, recebo na manhã desta quinta-feira o pastor Valverde, Igreja Batista El Chamar. Bom dia, pastor. Bom dia, meus queridos ouvintes, bom dia, mesa, bom dia, família minha igreja maravilhosa. Que Deus abençoe a todos nessa manhã de quinta-feira. Muito bem, conosco também o pastor Manuel Cavalcante, Igreja Batista Boa Vista. Eu não sei se os pastores já trabalham por aplicativo também, atendimento, aconselhamento. Eu ainda não. Ainda eu sou não, do né? cara a cara. Ainda é do cara a cara. Aconselhamento, acompanhamento assim, né? Mas muita coisa de grupo da igreja, de liderança, tudo por aplicativo. tudo por aplicativo, né? Mas Né? uma boa conversa ainda eu gosto do cara a cara. Então, dar um bom dia aqui aos colegas, pastor Valverde, pastor Orlando, é um prazer estar aqui com vocês e também um abraço aos nossos ouvintes. E o nosso querido pastor Orlando Filho. Bom dia, pastor Orlando. Bom dia, Gilaelson, bom dia, pastor Valverde, pastor Manuel, ouvintes da Melodia. Nesta quinta-feira, abençoada para falarmos mais de Jesus aqui nesta manhã. Muito bem, vamos então iniciar o debate orando, falar com o nosso Pai que está no céu. Já vou pedir ao pastor Orlando que apresente este momento ao Senhor. Pai querido Senhor, nessa manhã, Pai, nós te louvamos pela Tua palavra que é viva, que não volta vazia, por esta oportunidade de podermos explanar e falar um pouco mais do Senhor e com o Senhor para todos aqueles que nos ouvem. Nós te agradecemos pelo privilégio da vida e pelo privilégio de poder ter o Senhor como nosso único e suficiente Salvador. Te agradecemos por todos os ouvintes nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse período natalino, né? O debate traz alguns temas relacionados à época mesmo. E hoje nós vamos falar: Jesus já nasceu para aqueles que ainda não estão salvos? Vamos discutir agora no Debate Melodia. Debate Melodia. Muito bem, pastor Val, e aí? Comemorar o nascimento de Jesus e não falar da sua vida e obra para os homens tem algum valor espiritual? Porque assim, no Natal você fala o Natal, o nascimento de Jesus, e muitas vezes se resume só a essa palavra, a essa explicação, é o nascimento de Jesus. Mas e aí? Mas já que a igreja deve aproveitar essa oportunidade de
de Natal, que se diz que é o nascimento de Jesus, como é que é? Comemora o nascimento, mas não fala da vida e obra? Tem algum efeito, não? Não tem efeito nenhum, porque se eu vou na casa do pastor Orlando, do pastor Manuel, e vou comemorar o aniversário dele sem conhecer direito, ele não vou ser nem recebido lá, eu vou ser um penetra lá na festa, né? Se você vai falar de Jesus, você tem que saber pelo menos quem ele é, né? Se você vai comemorar o aniversário de alguém sem conhecer, na verdade, eu nem sei quando o pastor Manuel faz aniversário, é um erro meu, que eu poderia saber e dar os parabéns para ele, né? E o presente também. E o presente, né? Porque também o meu, já vou avisar ele, como é dia 23 de maio. Então é assim, como é que eu vou? Eu nem sei, a pessoa que vai comemorar o aniversário de Jesus, porque alguém ouviu falar e, não, Jesus, tem uma pessoa que está fazendo aniversário. Quem é? É Jesus, dizem que ele é o Salvador. Parabéns para ele. Não tem sentido isso, né? Qual é o grande segredo disso? O grande segredo de tudo isso é você levantar os atributos divinos, a sua obra, né? Salvífica, e quem realmente ele importa, né? Nós não estamos falando de um personagem comum ou uma pessoa. Hoje não é mais humana, né? É espiritual, e você tem que saber exatamente quais são os atributos disso. Você tem que ter, para você dar o devido valor, a devida importância de quem é Jesus e por que nós estamos comemorando, né? Eu acho que a gente tem que... A vantagem só de você lembrar do Natal fora da esfera eclesiológica, fora dessa esfera espiritual, a vantagem é você propagar, e realmente é como foi falado aqui no último debate que nós estávamos, é como se fosse uma chave que abrisse uma porta para mostrar o que tem dentro. O que tem dentro disso tudo, né? E aí você vai apresentar lá, né, quem é Jesus Cristo, né? E você apresentar ao mundo, propagar, né, o evangelho para o mundo. Olha, esse que está fazendo aniversário nasceu e tal. A gente sabe muito bem que Jesus nasceu 4 anos antes desse período, né, que é falado segundo as cartas que escreveram, né? E a data do mês, realmente, como foi botado aqui, de junho, julho, agosto, alguma coisa assim, até por causa do céu estrelado, essas coisas. Agora, a gente tem simbolicamente para propagar. Eu tenho uma pessoa que está fazendo aniversário. Você quer ir nessa festa? Vamos na festa de Natal comemorar o nascimento de Jesus. Quem é Jesus? Eu vou, lá você vai saber. E aí você propaga isso, né? Aí vale a pena comemorar. Mas você, dentro da esfera espiritual, você tem que conhecer Jesus para saber quais são os seus atributos divinos para você comemorar e você realmente ter sentido e motivo para comemorar literalmente o que é nessa festa. Muito bem. Pastor Manuel, o Natal é uma festa espiritual, não? Vai depender de quem está celebrando, né? Isso daí vai ser relativo, né? Para quem pensa apenas como uma festa, né, no calendário, um momento para estar com a família ou para uma refeição, né? Se fosse uma mera festa, não tem sentido nenhum, né, para questão da espiritualidade. Agora, para aqueles que seguem a Jesus, a festa, né, a comemoração tem um outro significado, né, de nós estarmos rememorando o nascimento, né, de Cristo. O nascimento do Senhor Jesus, a encarnação do Verbo, né, é um dos momentos cruciais na história da salvação e da fé cristã. Então, para quem crê, para quem deposita a sua fé em Jesus, se torna uma festa espiritual, né, no sentido de que há um significado, há uma relevância daquilo dali, que é você participar, né, dessa comemoração em que nós celebramos a chegada, né, de Deus à Terra, nesse milagre da encarnação, nesse mistério, né, da encarnação. Então, para quem não crê, é apenas uma festividade, não é como outra qualquer, um momento de se reunir, um momento de partilhar de uma refeição, não é? Então, somente isso. Vai depender da fé, vai depender dessa posição do indivíduo em relação à fé cristã, né? Então há muitos lugares hoje no mundo, eu lembro de ter se falado, enfatizado, né, da questão, por exemplo, nos Estados Unidos, em que
Natal é apenas boas festas, não é? Não tem nada, não há uma ênfase na questão do nascimento de Jesus, o nome dele nem sequer é citado por muitos, então é só mais uma comemoração, não é? Um feriado nacional, um momento diferente. Então vai depender, pastor Gleilson, isso daí é relativo. Para quem tem fé, torna-se um momento especial, né, de crescimento espiritual, né, de participação, de um momento bem propício na fé cristã. Quem não tem, vai ser mais uma festa, como outra qualquer. Muito bem. E aí, pastor Orlando, porque vamos falar do caráter, né? Natal, nascimento de Jesus. Por levar esse emblema, por levar, né, esse tema aí, ela é uma festa espiritual ou não? Então, o propósito dela, eu acredito que converge de uma forma intencional ou não para um momento de espiritualidade. E ser espiritual ou fazer de um momento espiritual não é necessariamente termos uma data específica como a gente tem de Natal. O fazer um almoço pode se tornar um evento espiritual, tomar um banho, andar de carro, viajar com a família. Pode ser um ato espiritual, a partir do momento que nós entronizamos o Senhor no meio daquela festa, né? Que nós tributamos a Ele a honra ali e glorificamos o nome dele. Eu acho que o Natal, durante o ano, e os pastores vão de concordar comigo, assim eu acredito, é o momento mais propício para termos essa intencionalidade de um propósito espiritual na sociedade. Não digo na igreja, porque a igreja nós temos culto todos os dias, todos os momentos, né? Mas na sociedade. E aí aproveitar esse momento natalino, né? Esse momento em que se fala muito de Jesus, por mais que tenhamos ainda a figura do Papai Noel, a figura das festas, comercial, né? Toda aquela mídia envolvida no mês de dezembro, que eu acredito ser o momento mais oportuno, comercialmente falando, para a nossa sociedade, para vender, para obter lucros, mas para a igreja do Senhor é mais propício até do que a Páscoa, para termos essa intencionalidade de provocar o espiritual nas pessoas que não têm o entendimento espiritual ainda, naquelas pessoas que não conhecem o Senhor Jesus, né? Como um dos temas aqui nos propõe hoje, né? Se o Natal nasceu para as pessoas que não são salvas, eu acredito que é o momento mais propício para nós, de uma forma intencional, apresentarmos o Natal para essa pessoa, ou para essas pessoas, né? Ainda essa semana eu vi um post, pastor Manuel, pastor Valverde, nos Estados Unidos, eu acredito que não foi toda a rede, porque não atingiu aqui o nosso país, o Brasil, mas algumas lojas do McDonald's, que é aquela loja de fast food, né? Fizeram uma alusão realmente a Jesus, ao nascimento de Jesus, na propaganda da loja, com alguns banners, alguns cartazes, né? A rede McDonald's de um estado americano. Então, é um momento propício, sim, para nós estarmos de forma intencional apresentando o real propósito do Natal para as pessoas que não conhecem Jesus. Agora faz vale uma observação, porque, como é sabido, a gente costuma reunir a família, né, nesse período, né, para o jantar, para a ceia de Natal. E ali você tem uma oportunidade, às vezes única, né, de passar a verdadeira mensagem do Natal para a sua família. Né? Mas muitas vezes, eu estou vendo o anúncio aí, mas muitas vezes o que acontece nesse momento fica só na comunhão da família ali, que é importante, né? Que é importante, mas não passa o sentido. Ali a troca de presentes. Olha, o aniversariante é Jesus, mas você que está recebendo o presente, né? Então, assim, há um desvirtuamento de fato que nós cristãos, eu acho, pastor Val, que a gente não deve permitir esse desvirtuamento. Né? E para a gente separar isso, a gente tem que separar as culturas disso aí, o que está envolvido nisso. Porque, assim, para os comerciantes, fala assim, ótimo, está chegando o mês de dezembro, vai chegar o Natal, vai ser um bom momento para vender as coisas do comércio. Para o Carnaval do Rio de Janeiro, e eu conheço bem, porque vivi lá, é assim,
Cara, tá chegando o Natal. Vai ser ótimo, porque depois do Natal logo vem o Carnaval. Eles estão fechando o Natal como se fosse uma escada trampolim para já entrar fevereiro de Carnaval, né? Para os mais novos, fala assim, cara, que maneiro, vai chegar o Natal. E isso quer dizer o seguinte, que depois do Natal vem o Ano Novo e o ano que vem eu fico mais velho. Para os mais velhos, o Natal chega e faz assim... Olha, graças a Deus, está chegando o Natal, então a família vem de outros estados, de outros lugares, durante o ano todinho, vai passar as férias aqui junto com a gente. Meu irmão, o meu cunhado está aí, a família está aí, porque já veio passar o Natal com a família. Para os mais velhos tem essa questão de arrebanhar a família. Então, cada um contextualiza o Natal de acordo com as suas necessidades e seus próprios interesses. Isso é fato. Agora, para nós cristãos, porque a gente entende que o Natal... olha, gente, a gente tem uma sensação tão boa quando a gente fala de Jesus, porque pra gente, todos os dias, quando a gente abre a igreja de manhã, na escola bíblica dominical, no domingo de manhã, parece que tudo se faz novo. E ali parece que tudo está nascendo nas nossas esperanças, né? Está sempre se renovando. Quando a gente está louvando a Deus, quando a gente está pregando, quando a gente está, ou então ouvindo a pregação, né? Recebendo a palavra, dentro da comunhão da igreja, todos os dias pra gente é Natal. Eu não sei, eu sei que os pastores aqui concordam comigo nesse assunto. Agora, para o mundo aí fora, é de acordo com as suas necessidades. Então, separar isso da igreja é exatamente o que falar. Primeiro, usar o Natal para fazer conhecer a essas pessoas com interesses diversos qual é o verdadeiro significado dessa festa, tá certo? Ó, gente, a história do Natal não é bem Papai Noel, não, né? A história do Natal é Jesus, tá certo? E quem é? Agora vamos conhecer. E criar essa propaganda, né, de tão interesse, porque é tão bom cantar Noite de Paz, Noite de Luz, porque o Príncipe da Paz nasceu nas famílias, é tão bom cantar isso, mas o melhor é viver isso, e o melhor é pregar isso, né? Essa é a diferença que a igreja tem que fazer, é pregar na literalidade da palavra, o que realmente quer dizer o Natal, o nascimento de Cristo nos nossos corações, e viver isso, para que o mundo possa entender que o Natal não é todas essas coisas que eu falei dentro de suas culturas e sua diversidade de pensamentos e folclores, etc. Muito bem, 11 horas e 22 minutos na Melodia. Pois é, tema aí sobre o Natal, né? A gente está discutindo. Jesus nasceu para aqueles que ainda não estão salvos. Não sei se o senhor entendeu essa pergunta aqui, pastor Manuel. Mas Jesus já nasceu para aqueles que ainda estão salvos? Que ainda não estão salvos? Não, acho que ainda não, né? Acho que Jesus, talvez a figura histórica, a pessoa saiba quem é, tem alguma resposta sobre o personagem, né? Mas o Jesus, Filho de Deus, que veio para salvar, no meu entender, quando você o conhece de fato, quando a graça dele nos alcança e nós temos essa nossa vida transformada, nossa natureza transformada, ele passa a ser uma outra figura, nós temos um outro entendimento. Então, eu vejo isso daí do ponto de vista simbólico, né? Para quem não tem Jesus de fato, Jesus não nasceu ainda, mas para aquele que de fato tem uma comunhão com ele, o tem como o seu Senhor, é uma nova vida. Esse nascer de Jesus Cristo simboliza ou representa esse renascer nosso, né? É ele nascendo na nossa vida, ele chegando no nosso viver, né? Trazendo uma nova criação, como Paulo diz, né? Ali de nova criatura. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Então, se eu não estou em Cristo, esse nascimento não tem esse significado espiritual, não tem essa conotação, né, de uma nova realidade que Deus trouxe para o ser humano através da chegada de Jesus Cristo. Então eu fico até no simbolismo do próprio nascimento dele nas narrativas dos evangelhos, né? Você imagina, é Deus se fazendo homem, mas está lá Jesus, né, no estábulo, numa pequena cidade lá no interior de Israel, Belém, né? É Deus chegando aqui, como diz o texto bíblico, né? A ideia do texto bíblico, Deus está armando a sua tenda entre os homens e simplesmente passou, a não ser por um grupo de pastores que foi chamado pelos anjos para que fosse ver o menino, né? Aquela criança recém-nascida. O mundo
mundo estava vivendo normalmente nos seus problemas, cada um nas suas lutas, os habitantes de Belém ali sem ter a mínima ideia do que estava acontecendo, né? Então, para quem de fato conhece a Cristo, e ali era um número bem reduzido de testemunhas daquele momento, para aqueles ali era a coisa mais fenomenal que poderia acontecer. Eles estavam presenciando a chegada do Messias, né? O cumprimento da promessa de Deus para os antepassados lá de Israel. A promessa de Deus estava sendo cumprida. Deus estava visitando novamente o seu povo. Mas para a imensa maioria era uma noite comum, como qualquer outra. Muito bem, 11 horas e 25 minutos. Vamos lá, vamos falar do nascimento de Jesus, pastor Orlando, porque Jesus, ele nasce foi prometido como Salvador do mundo, né? Só que, assim, praticamente ele fica no anonimato até os 30 anos. Porque tem um episódio ali dos 12 anos, mas, assim, é meio que um relapso, né? Mas a vida de Jesus, né, de 0 a 30 anos é pouco contada. Por que ele fica nesse anonimato? Então, para muitos, hoje, Jesus continua nesse anonimato, né? Quando a gente fala assim que, e o pastor respondeu muito bem aqui, pastor Manuel, sobre esse nascimento de Jesus, se ele já nasceu para as pessoas que não são salvas, né? Traz para nós justamente esse entendimento de que o nascimento de Jesus deve ser para aqueles realmente que venham recebê-lo como Senhor e Salvador de suas vidas, né? Jesus teve um tempo de preparação, um tempo de amadurecimento, um tempo de conhecimento como homem, né? De todo o ambiente que ele estava vivendo, para que viesse a ser revelado como Deus naquele tempo ministerial que ele cumpriu ali dos seus 3 anos de ministério aqui na Terra. Mas para muitas pessoas hoje continua no anonimato. Continua porque não receberam, não reconheceram, né? Não querem reconhecer como Senhor e Salvador de suas vidas. E quando João fala que Jesus era verbo e habitou entre nós, ele estava no mundo, só que as pessoas não queriam ele, né? As pessoas não receberam como Senhor. E aí aqui no verso que eu destaquei para nós vermos nessa manhã, no verso 11 do capítulo 1 diz assim: ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, veja só, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então você só pode nascer, só pode se tornar filho quando você receber, né? Aceitar o Senhor Jesus. A saber, os que creram no seu nome, os quais não nasceram de sangue, nem de vontade de carne, nem de vontade de homem, mas da vontade de Deus. O Senhor Jesus, ele quer, pastor Gileus, que todos o reconheçam como Senhor e Salvador de suas vidas. Mas nem todos querem. Nem todos o querem. E aí ele fica no anonimato ainda nos dias atuais para aqueles que estão aí no corre-corre da sociedade, agora nos ouvindo talvez no seu veículo, no seu trabalho, na sua casa, mas ainda não decidiu integralmente viver para Jesus. E esse viver integralmente, meus amados ouvintes, não quer dizer você, de uma vez por todas, largar tudo. Jesus vai te ajudar a você passar por esse processo de nova criatura. Basta você dizer: Senhor, eu o reconheço como Senhor e Salvador de minha vida, né? Eu o aceito como meu Senhor e Salvador. E o processo ele vai lhe fortalecer. O Espírito Santo vai lhe fortalecer nesse processo. Porque tem muitas pessoas que continuam tendo Jesus no anonimato por medo de largar as coisas desse mundo, né? Largar, que eu digo, renunciar, né? Achando que o prazer maior está nessas coisas e não no serviço ao Senhor Jesus. Mas ainda é tempo de reconhecermos Ele, de deixarmos com que Ele tome o controle de nossa vida e sair desse anonimato cristão e realmente deixar com que a sua vida tenha um curso e uma direção de poder e de crescimento que é somente no nascimento do Senhor Jesus no seu coração. Esse chamado anonimato, pastor Val, de Jesus, né, dos 12, vamos carregar dos 12, porque tem o episódio dos 12 anos, né, até os 30. Alguns vão dizer que ele estava estudando, né, possivelmente em Alexandria.
Outros vão dizer que os filhos naquela época seguiam as profissões dos pais, e ele estava na carpintaria e tal. Enfim, tem também o argumento de que ele não poderia ser responsável pelos seus atos ali por causa da idade, menoridade, enfim. O que se sabe, né, biblicamente sobre esse chamado anonimato? Porque na verdade, aí vem a última questionamento seu aí, foi importante. A cultura da época dizia que a pessoa só poderia assumir a tua responsabilidade, né, espiritual, eclesiológica, essa responsabilidade de ministério, no caso hoje, quando tivesse uma idade maior. E a maioridade para aquele povo era acima dos 29 anos. Então ele foi, como ele tinha que cumprir todas as leis, né, e não pecar, ele cumpriu todas as leis. Agora tu sou de maior, agora vamos começar o meu ministério, né, na terra, né? Exatamente, porque ele era um homem, né? E aí é interessante porque, assim, tem coisas muito singulares que aconteceu quando aqueles pastores, aqueles reis, os reis magos, né, como dizem aí as culturas, foram visitar Jesus, seguindo, baseado pela estrela guia. O que acontece é o seguinte, é que eles foram, literalmente, porque quem nasceu, o rei, o Salvador, vem agora o Emanuel, Deus conosco. Onde eles foram procurar? Eles foram procurar no templo de Israel. Mas Jesus não estava no templo. E ele nunca vai estar exatamente no meio da nobreza. Ele vai estar em nós, ele vai estar nos lugares simples. E onde foram achar ele? No estábulo, como o pastor Manuel falou aí. Essa é uma colocação muito legal, quando você fala da propaganda, do reconhecimento, não é isso? Outra coisa importante é que se houvesse os meios de comunicação para levar essa mensagem, Deus é tão perfeito que colocou Jesus no tempo certo, na hora certa, né, e no lugar certo, né? Jesus nasceu no lugar certo, no tempo certo, na hora certa. Para hoje nós entendermos isso, porque assim, se colocasse um meio de comunicação, se Jesus vem hoje, nasce hoje, o meio de comunicação, as informações que nós temos, iam descaracterizar todo o trabalho para a população geral de que realmente Jesus ia fazer. Entendeu? Porque a propaganda seria totalmente negativa. Quem aceitaria Jesus no dia de hoje, se ele tivesse vindo agora, desse tempo? Com essas informações que nós temos. É um mentiroso. Se naquela época já foi difícil, porque aquelas pessoas que não aceitaram naquela época, e quando João bota aí no capítulo, o apóstolo João, né? O Evangelho de João bota aí no capítulo 1, versículo 11, né? Que ele fala que eles não receberam. Eles não receberam, não é porque eles eram bem informados. Eles não receberam porque eles eram ignorantes. Eles não tinham conhecimento, né? Uma coisa é a informação, a outra é o conhecimento. Eles não tinham nem informação nem o conhecimento. E aí eles não iam entender aquilo realmente. E quando eles viram os milagres e tudo, o que os fariseus fizeram? As religiões literalmente mostraram uma outra coisa, um outro lado, o lado ruim, que eles pregavam que não tinha nada a ver com Jesus. Então eles fizeram uma propaganda negativa de Jesus nas pregações, em que o povo se afastava de Jesus. E aí eles não receberam. Quem não recebeu? Agora, aqueles que eram miseráveis, pobres, que alcançaram o milagre, eles entenderam, né? Só que tem um tempo também para isso de consolidação, que foi os 3 anos e meio que ficou entre nós consolidando, que é literalmente o tempo que se precisa para consolidar um discípulo. E aí o que acontece? Quando essas pessoas foram consolidadas, mesmo elas vendo tudo aquilo, acreditando tudo aquilo, um monte de transfiguração, uma opção de coisas acontecendo, quando Jesus vai para a cruz, antes ele tinha 70 membros na igreja dele, 12 pessoas mais próximas a ele, mais de 3 mil pessoas foram alcançadas. Mas quando ele vai para a cruz, ele vai sozinho. Né, o anonimato, tá sozinho na cruz. 11h34, nós vamos ao intervalo já. A gente volta para a segunda parte do nosso debate. Estamos apresentando Debate Melodia. Cabelo cresce, a gente corta, bexiga enche até estourar. Brinquedo quebra, mas ainda dá pra aproveitar. Mas o dente a gente tem que conservar. Salgado é muito bom, doce é bem melhor. Mas nunca esqueça dos dedinhos escovar. Se não fica feio, dói, não dá pra mastigar.
louvar sempre. Natal do Coração Mix Mateus. Economize e celebre com amor. Você ainda ouve rádio de forma antiga, com chiados e interferências? Melodia. É hora de instalar o aplicativo da Melodia. A rádio com a melhor programação e sem interrupções, onde você estiver. Com o app da Melodia, você ouve sua programação preferida com excelente qualidade, de forma simples e sem travamentos. Para baixar é simples. Vá à sua loja de aplicativos e digite Melodia Conquista. Tenha sempre a Melodia no seu bolso a qualquer hora e em qualquer lugar. Melodia Conquista, a rádio que conquistou gerações. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Eu sou o pastor João Marozzi, da Igreja Metodista Wesleyana no Alto Marom, e desejo a todos os ouvintes da Rádio Melodia um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo na presença de Deus. No Brasil Atacarejo, todo dia é de fazer economia, mas hoje as ofertas são especiais pra você. Papel higiênico familiar Supremo 20 metros, folha dupla 12 unidades, R$ 9,90. Ave especial temperada Mauricéia quilo, R$ 15,89. Filé de peito de frango congelado quilo, R$ 18,95. Ofertas válidas até 22 de dezembro. Brasil, Brasil Atacarejo, esse é mais barato, esse é nosso. Promoção de Natal na Cortina e Cia. Neste Natal, a Cortina e Cia preparou um festival de ofertas para você. De 11 a 21 de novembro, você vai comprar com preços imperdíveis. Cortinas a partir de R$ 69,90. Isso mesmo que você escutou. Cortinas a partir de R$ 69,90. Jogos de cama solteiro a partir de R$ 39,90. Jogos de cama casal R$ 59,90. Colchas a partir de R$ 69,90. Além de uma grande variedade de bases e colchões Ortobon com descontos de 20% à vista e 10% para parcelar em até 10 vezes. Corra e faça suas compras de Natal na nossa loja física, Praça da Bandeira 10, Centro de Vitória da Conquista, ou pelo nosso Instagram, @Cortina e Cia VDC. Cortina e Cia, aqui o seu dinheiro vale muito mais. Você sabia que no ano passado aconteceram mais de 1.300 acidentes de moto com vítimas aqui em Conquista? E que nos primeiros 10 meses deste ano já foram registrados a mesma quantidade de acidentes do ano passado? Faça seu corre com calma. Seu próximo destino pode esperar. Porque quem importa de verdade está em casa te esperando. Dirija com segurança. As festas de final de ano com você são muito mais felizes. Uma campanha da Prefeitura de Vitória da Conquista. Governo para pessoas. Voltamos a apresentar Debate Melodia. Muito bem, de volta, 11 horas e 39 minutos agora. O debate hoje discute: Jesus já nasceu para aqueles que ainda não estão salvos? Bom, vamos falando de festas. Nós temos um episódio na Bíblia, pastor Manuel, Isaías 1:14, que diz o seguinte: as vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Deus encarando as festas daquele povo como de fato algo muito pesado, muito ruim para ele,
porque era oferecida para ele, mas, enfim, ele não gostava, não estava gostando. Qual o motivo, pastor Manuel? O versículo 13, ele já nos dá uma luz para entender isso, né? Quando diz: parem de trazer ofertas inúteis, o incenso de vocês é detestável para mim. Festas da lua nova, sábados e reuniões, não consigo suportar as suas assembleias cheias de iniquidade. Então Deus havia estabelecido para o povo de Israel determinadas festas, até o texto cita aqui, né, festas fixas, né? Que era uma forma do povo celebrar o seu Deus. Que é uma festa de calendário. Então, isso, né? Tinha festas já determinadas em que o povo se reunia para celebrar a Deus. Então Deus, é como se Deus estivesse chamando o povo para perto de si, para que o povo louvasse, o celebrasse, né? O povo, de repente, aquela questão, o risco que a gente corre de tornar nossa vida com Deus algo corriqueiro, algo automático, né? Do dia a dia. A gente vai perdendo a noção, é rotineiro, né? Essa palavra mesmo, rotineiro. Né? A gente vai perdendo a noção de quem é Deus, do que nós somos e da nossa relação com Ele. Torna-se algo automático, repetitivo, né? E era o que o povo estava fazendo. Era uma festa fixa, eles se acostumaram com aquilo dali e achavam que era simplesmente ir lá cumprir o seu dever, né? Tô aqui festejando e tal, celebrando a Deus e pronto. Deus está dizendo, não é somente isso. Tem muito mais que Deus esperava do povo. Era um coração sincero, quebrantado, arrependido, que mudasse a sua vida. Então Deus está dizendo, olha, vocês estão misturando as minhas festas com iniquidade. Então não adianta nada, não é? Eu ter uma vida desregrada, uma vida em pecado, uma vida que faça mal ao meu próximo, que não está nem aí com Deus, aí no final de semana eu vou para o culto, né, com a cara mais lavada do mundo, imaginando que Deus vai se agradar só pelo fato de eu estar indo lá. É como se eu estivesse fazendo favor a Deus, né? Então, na minha cabeça, indiretamente eu estou dizendo, ó, Deus tem que agradecer por eu, tão importante, estar aqui na presença dele, né? Então, Deus não quer isso. Deus quer uma vida, um dia a dia, um viver diário de coração contrito, de imitar a Cristo, de viver o que Cristo viveu, e não de meros rituais. Era o que estava acontecendo aqui. Então, trazendo isso para o Natal, é uma mera festa, né? Algo corriqueiro, algo que já está incorporado ao nosso calendário, e nós nos esquecemos da nossa vida diária com Deus. E é comum também nessa época do ano você ver as pessoas fazerem essa mistura do santo com o profano. As pessoas caem na bebedeira. Isso. É Natal, é Exato. Natal, é Natal. E aí, enfim, como é que a gente pode dizer que Deus está recebendo essa festa? Exato, exatamente. Acho que qualquer festa, qualquer solenidade que nós participemos, é como se Deus estivesse querendo que nós nos comparássemos a Ele. Nós estamos diante de Deus. Então, quem eu sou? Né? O que é que eu estou fazendo? O que é que Deus está esperando de mim? O que é que eu estou retribuindo para Deus, mediante a graça que Ele me concede? Então, é um momento de autorreflexão. Né? Como é que está a minha vida com Deus? O problema é que a gente torna a coisa rotineira, torna uma coisa automática, e a gente se esquece disso daí. Era o que estava acontecendo com o povo de Judá aqui, e que corremos o risco de acontecer a mesma coisa conosco. Né? O culto é um mero reencontro com amigos, com pessoas conhecidas de quem nós gostamos, e nos esquecemos que é Deus quem está lá. Que é Deus, o Criador de tudo, que está diante de mim, e que eu preciso pensar, como é que está a minha vida com Ele? Tá. Agora, pastor Orlando, se a gente fazer essa viagem no tempo, essa denúncia que Deus faz aí, o próprio Deus fazendo a ajudar, ali assim, Deus não tinha ainda instituído a igreja, mas hoje a igreja está aí, que é embaixadora do reino de Deus, né? Que é o arauto do Senhor na terra. Ela também pode denunciar, né? Sim. Observe que Deus fala que Ele não suporta mais, né? Então aquilo já estava pesado para Ele, né? E quando o pastor estava refletindo aqui, a gente ouvindo sobre essa passagem em Isaías, me veio justamente
as liturgias que nós temos impostos dentro do culto da igreja? Será que as liturgias não têm tornado o nosso culto mecânico também, como estavam essas festas na época de Judá? Verdade, né? Bem colocado. As liturgias, os horários cronometrados. Tem igreja que coloca até um relógio grande lá para o tempo de oração, o tempo de louvor, o tempo de palavra, tudo cronometrado. Claro que nós temos que ser organizados. Aí tem uma coisa da organização do culto e outra coisa de você limitar a ação de Deus durante o culto, né? Que é através realmente dessa liturgia, de uma forma mecânica, que nós temos nos proposto a adorar o Senhor. Quando nós estamos em nosso quarto, nosso ambiente ali de adoração ao Senhor na nossa casa, a gente estabelece também um tempo para Deus falar conosco, que se Deus quiser continuar a falar, a gente vai se levantar e sair. Então, acho que são reflexões que a gente precisa repensar, né? Sobre essa forma de adoração, de culto, de eventos, né? De festas que nós temos realizados e o que nós, enquanto humanos, não pela organização, não estou falando, não tem nada a ver com desorganização, pelo contrário, temos que ser pessoas organizadas, porque o nosso Deus é o Deus organizado, mas a forma mecânica e a limitação que nós temos colocado muitas das vezes no poder de Deus diante desses eventos que nós participamos, cristãos. E pastor Orlando, eu não sei se acontecem com os irmãos, mas para quem está adiante do culto no sentido de organização, sim. A gente corre o risco de perder esse sentido do culto diante da nossa nosso perfeccionismo, né? Porque não cantou aquele hino que tinha sido proposto, ou cantou errado, e a gente perde o sentido de que nós também estamos cultuando. Sim. Aí eu vou ficar estressado, agoniado, decepcionado, porque tal coisinha da ordem de culto não foi feita da forma como foi planejado. Peraí, e o culto a Deus? Pastor Manuel, né? Preste atenção. Se eu for na sua igreja no Natal e o senhor não cantar no piano o hino 30 do cantor cristão, não teve um dia, pastor Valverde, o pastor Manuel me fez via memória aqui, que eu responsável por orar pelos dízimos e pelas ofertas, né, pelo momento de ofertório. A minha esposa estava fazendo louvor, que era ministra louvor, e eu senti de Deus que aquele era o momento de eu entrar e fazer a chamada para a igreja, para participar desse momento importante do culto, que é o momento de dízimo, de oferta, né, do ofertório. Só que estava programado para umas 2 músicas depois, e eu senti antes. E depois houve um outro irmão que chegou e falou: pastor, não era naquela hora para você entrar, era depois, sabe, Gila? E aí eu fui para casa refletindo naquilo. Poxa, o irmão me repreendeu, porque mas eu senti no coração, não, esse é o momento, Deus está, sabe? O momento da adoração, do louvor ali. Mas teve gente que não estava sintonizado com esse propósito que nós estamos discutindo aqui hoje, realmente de adorar o Senhor. A gente se torna muito mecânico, no sentido, tem que ser aquela ordem de culto ali, exatamente do jeito que foi feito. Aí eu lembro de um pastor que uma vez estava dirigindo o culto, deram uma ordem de culto para ele, né? Ele dizia, toda vez que ele fazia alguma coisa fora, alguém chamava a atenção. Pastor, a ordem. Ele dizia, meus irmãos, se Jesus chegar aqui hoje, né, para querer participar desse culto, ele não vai poder não, porque não está na ordem de culto. E aí traz uma outra preocupação em relação a festas que a gente está discutindo, que é, de fato, os nossos cultos. Eu uma vez, tem mais de 20 anos que eu trouxe esse sermão dos nossos cultos previsíveis, né? Você já sabe tudo que vai acontecer, a gente se fechou ao sobrenatural, não há margem para a manifestação divina, isso vem depois disso e é assim. Enfim, e aí a gente fica fazendo esses rituais, que são meros rituais, que de fato, não que o culto não tenha que ser organizado, mas acredito, pastor Valverde, que há de fato essa forma de previsão do culto, que ela torna assim, de fato, como o pastor Manuel falou, muito mecânico, né? E aí a gente fica perguntando, e Deus se manifesta? Tem um lugar para ele aí no script? Eu estou gostando demais do que eu estou ouvindo aqui dos nobres pastores Manuel e pastor Orlando. E eu vou explicar por quê. Porque quando eles falam, e aí a gente vai buscar na memória, né? Lamentações de Jeremias 3:21, quero trazer a memória aqui que me dá esperança. O que me chama a atenção aqui é o seguinte:
A gente tem que pegar... Vamos pegar então a igreja dos anos 60, 70. Como ela comemorava o Natal? Aí vem o texto de Isaías, que foi lido aqui pelos irmãos, né? E aí você vai pegar também uma outra coisa importante. Como eram comemorados o Natal e o que nós temos feito agora, que tem aborrecido a Deus, que ele não quer mais esse tipo de festa do Natal na igreja hoje, né? Vamos pegar esse texto agora e trazer uma hermenêutica para dentro dessa apologética bíblica, para dentro do contexto de hoje. Por que Deus tem se aborrecido do Natal que é feito na igreja e como era feito o Natal nos anos 60? Olha só, havia algumas coisas interessantes que eu não vivi os anos 60, mas os anos 70 com certeza. Que era... Será? Eu ouvi Pelé jogar bola, querido. Eu vi a Copa do Mundo em 1970. Então, estou tranquilão aí na foto, entendeu? Meu alistamento militar também foi nos anos 70, então estou bem na foto. Então, veja bem. O que acontece é o seguinte. Nos anos 70, as pessoas para fazer... Toda a igreja tinha um coral, a cantata de Natal. Nos anos 70. Só que para você participar da cantata de Natal, aí vem o texto aqui, de Isaías... Você tinha que ser ele, ó, como é que está a vida dele com Cristo? O que ele tem feito de errado? Ele pediu perdão? Ele está dentro daquilo que a doutrina pede, dentro da nossa doutrina de fé e ordem, né? Se você não tivesse, você não estaria lá, porque o primeiro a chegar e te cortar seria o próprio líder do louvor. Ó, você conversa com o pastor vai entender, vai falar contigo. Você era excluído e não tinha conversa. Não ia sair lá o cara zangado e nem ia para outra igreja, porque ia cantar na outra igreja, porque não pôde cantar porque estava em pecado, por algum motivo, tinha algum problema lá na vida dele. Qual era o caráter da igreja? Como aquele coral se apresentava? Ele se apresentava para os irmãos ou se apresentava para o Cristo? Porque os corais de antigamente, dos anos 70, quando eles louvavam o Senhor, eles não olhavam para a plateia, eles olhavam para cima. Você via a cara de pessoas chorando naquele coral, porque estava cantando a cantada de Natal do Nascimento de Cristo. Hoje em dia as pessoas, como é que tá ligado o celular? Ó, o live, eu quero ao vivo, viu? No Facebook, lá, bota ao vivo. O YouTube também, vai pro grupo da igreja, vai. Ó, vê se minha posição tá boa, minha roupa, minha maquiagem, para cantar. Então elas cantavam, hoje elas cantam para os homens. Antigamente cantava-se para Deus. Por que o culto se tornou mecânico? Porque o homem é falho. E aí você tem que fazer as coisas mecanicamente, porque tudo é falho. Mas quando era espiritual, você não percebia a hora passar? Eu não vou nem entrar lá em Atos 20, a partir do versículo 7, quando Paulo pregava meia-noite na igreja, né, e Eutico estava lá no terceiro andar. Eu não vou entrar nisso, porque a pregação diz, a palavra, não é eu, passava de meia-noite. Eles não estavam nem percebendo, porque havia luz no cenáculo. E o que é essa luz? É o Espírito Santo de Deus que estava ali. Ou então a igreja, o que está faltando, na verdade, é buscar esses elementos e essa forma de vida, essa cultura de vida e de adoração a Deus para o Natal, como era nos anos 60, 70. Eu não vou nem buscar muito atrás, que aí a gente fica impossível voltar. Pastor Valverde, e o senhor está colocando algo muito importante, e eu queria só fazer um adendo nisso aí, que é o propósito, né? A intenção do coração de adorar a Deus. Então, quando a gente distorce isso aí, ou não converge todo o nosso culto, que nós vamos na igreja é para cultuar o Senhor, não é para receber nada. A gente vai para entregar nossa vida ao Senhor e cultuar a Ele. Então, quando esse propósito é distorcido, realmente vem essas questões humanas, mecânico, né, do culto, e o Senhor não é adorado. Porque Ele deve ser adorado independente do culto que nós estivermos, se é o culto de menos pessoas, de mais pessoas, se nós estivermos na frente ou sentado no banco, na entrada da igreja, lavando o banheiro, adorando ao Senhor. Ele quer isso, que nós o adoremos. Então o Natal deve ter esse propósito e a gente ensinar realmente as pessoas que estão à nossa volta a adorar o Senhor em todos os momentos, sobretudo nesse que eu volto a dizer, é um momento propício e intencional que a igreja deve aproveitar para mostrar o nascimento de Jesus. Apocalipse 2, versículo 1, quando o anjo do Senhor fala à igreja de Éfeso: volte à essência do primeiro amor. Senão o candelabro será tirado de dentro da igreja. O que hoje nós fizemos, nós estamos vivendo uma espécie de Laodiceia, né? Os cultos meio de Laodiceia. O que nós temos que fazer é literalmente isso, pastor Orlando, é porque
nós estamos mais voltados não às coisas espirituais, ao nosso interior, e sim à preocupação aí litúrgica, a preocupação do horário, a preocupação não sei o quê, buscando elementos para poder agradar a plateia. E muitas vezes nós sabemos que Deus não está se agradando da conduta daquele culto, da conduta daquela igreja, no nascimento, no culto de Natal, mas estamos fazendo porque estamos agradando a homens. Aí, olha, eu não posso mexer porque fulano não vai gostar, Beltrano vai sair da igreja. E nós temos que lembrar que o aniversário que está sendo comemorado é o aniversário de Cristo Jesus, nosso Salvador. Isso, verdade. Lucas 2:10 diz assim, pastor Manuel: o anjo, porém, lhe disse: não temais, eis que eu vos trago boa nova de grande alegria, e que será para todo o povo. Todo o povo. Quer dizer, isso é o nascimento de Jesus, novas de alegria? Boas novas, evangelho, né? Trago o evangelho, que será de grande alegria para todo o povo, né? E que boas novas seriam essas? Nasceu o Salvador, né? Que é Cristo, o Senhor. Então tem muitas coisas por trás dessa aparente afirmação tão simples, né, do anjo. Deus está cumprindo a sua promessa, né? Finalmente o Cristo chegou, o Messias, o ungido, né? Deus estava visitando novamente o seu povo, Deus estava mergulhando na história, né? Não só de Israel, mas de toda a humanidade, né? Deus está entrando na história. Um novo tempo. Né? Um novo tempo, né? É o perdão de Deus. E veja, ele está dizendo, né, boas novas que será de grande alegria para todo o povo. Aí, como já foi dito anteriormente, esse mesmo povo aí estava praticamente sem saber do que acontecia, completamente por fora. Mas esse mesmo povo por fora, né, ausente, que não estava nem aí para Jesus, esse mesmo povo seria alcançado por essa graça. Então mais uma prova da misericórdia, mais uma prova da graça e da bondade de Deus. Mesmo quando nós éramos, né, pecadores, Cristo morreu por nós. Então é essa mensagem, né? Então o Natal aponta para isso, né? É de uma riqueza do simbolismo desse momento, de uma riqueza imensa. A gente pode falar tanta coisa que representa isso daí. Não é a graça de Deus, a sua misericórdia, a salvação chegando, Deus interferindo na história em nosso favor, é o perdão de Deus que está se tornando agora real, não é? Então é tanta coisa que a gente pode falar, e está aí a riqueza da festividade. A gente pode falar isso para todo mundo, é momento que os corações estão abertos para entender o que é que significa isso daí. Muito bem, mais alguma coisa a acrescentar, pastor Orlando? Não, só destacar realmente esse propósito nosso, né, para nós estarmos refletindo. Acho que mais do que tudo o Natal deve servir para nossa reflexão, né? Quais as áreas de nossas vidas que nós temos deixado realmente Jesus nascer e ser esse Salvador que nós professamos todos os dias. Então que Ele nasça todos os dias em nossas vidas. Muito bem, gente, quero agradecer a todos vocês, obrigado ao pastor Valverde, também ao pastor Manuel Cavalcante e o pastor Orlando Filho, 11h58. Quero agradecer você também pelo carinho da audiência, Melodia. Vem aí, Rádio Chofé, nosso amigo Léo Pereira chegando. O debate volta amanhã, dia 20 de dezembro. Se o Senhor Deus nos permitir, estaremos de volta para mais um Debate Melodia.